Olá pessoal, tudo bem? Esse é um vídeo que é importante fazer na virada do ano, né? Quando a gente está em dezembro, para saber o que a gente espera do ano seguinte. Uma pergunta muito comum que a gente procura que é uma pergunta que sempre fica fervilhando, né? Qual é o orixá regente ou os orixás regentes de 2021, né? Ou do ano seguinte, dependente do ano que você está buscando. Mas eu gosto de fazer nesses vídeos, além dos orixás, as forças regentes. Vou fazer também um vídeo sobre o planeta regente de 2021, mas eu vou dar uma pinceladazinha sobre esse assunto nesse vídeo. Sem mais delongas, vamos embora. Então, pessoal, 2021 é um ano que ele vai suceder um ano muito difícil, né? O ano de 2020 ele foi um ano altamente desafiador para a humanidade. Acho que a gente nem precisa elaborar muito esse assunto, já está meio que claro para todo mundo, né? E se vocês forem no meu canal lá no começo, a gente estava vendo que era um ano regido por Oxalá e Xangô, né? E esse ano, ele é um ano que não necessariamente ele vai ser leve. Por que ele não necessariamente vai ser leve? Porque a gente já aprendeu que em 2020, mesmo sendo um orixá regente bem ligado à fé, leveza e com uma imagem arquetípica benevolente, amável, Pai Oxalá ele trouxe ensinamentos muito importantes, mas de uma maneira muito rígida, não porque ele é rígido, mas porque a humanidade caminhou de uma forma onde a forma de encarar esses ensinamentos acabou sendo de uma maneira dificultosa. Então o problema não é o orixá, e sim a forma como a gente lida com os assuntos dos desafios do ano, né? Os assuntos ligados à fé, né? A fé, a confiança e a reforma íntima. Acho que não existe orixá mais adequado para a reforma íntima do que Pai Oxalá. E na época de pandemia, muita coisa foi revelada. Eu gosto muito de seguir os ensinamentos de um pai de santo chamado Pai Adriano Camargo, o herveiro da Jurema, e ele diz uma coisa que eu concordo muito, que é o seguinte: muitos diziam que a pandemia ia fazer surgir de dentro das pessoas o melhor delas, né? E ele falou uma coisa que eu concordo. Ele falou assim: na verdade a pandemia ela revelou muita coisa, né? E faz sentido isso, porque quando a gente precisa curar alguma coisa, a gente precisa trazer a verdade, revelar. É igual um médico ele não consegue fazer um tratamento adequado a uma doença se ele não tem um diagnóstico adequado, se a revelação do problema não está adequado, né? E é justamente o que o Pai Oxalá fez, né? Para que haja a forma correta de lidar com os assuntos, a gente precisa se curar primeiro. E para se curar primeiro, a gente precisa esclarecer quais são os nossos problemas. Só que as nossas sombras, né? Só que quando a gente lida com humanidade total, geral, né? Para que isso aconteça, existe um processo de revelação. E o processo de revelação envolve também dar vazão a essa revelação. Por isso tanto ódio, por isso tanta raiva, né? Tanta discórdia, tanta polarização, tanto julgamento, tanto cancelamento, né? Cancelamento que há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, se o assunto fosse abordado, não seria tão assim apedrejado, né? Sem entrar em julgamentos morais sobre os cancelamentos, né? Só pensa assim: ó, esse tipo de cancelamento não estaria acontecendo se esse cara falasse isso há 20 anos atrás, né? Enfim, Pai Oxalá fez com que a gente, para entrar em contato com a nossa reforma íntima, tivesse que revelar primeiro uma série de questões nossas como humanidade para lidar com isso. E 2021, né? Qual é o orixá regente de 2021? E como a gente chega no orixá regente de 2021? Bom, o orixá regente de 2021 é Mãe Oxum. Mãe Oxum, por que é Mãe Oxum? Porque o planeta regente de 2021 vai ser o planeta Vênus, né? Em culturas umbandísticas onde se cultua Ibeji, Vênus está mais ligado a Pai Oxóssi, mas em culturas afrodescendentes, afro-brasileiras, onde não se cultua Ibeji, Vênus está ligado a Mãe Oxum e Mercúrio está mais ligado a Pai Oxóssi, né? Porque para quem cultua Ibeji, Vênus está ligado a Pai Oxóssi, mas a gente vê essas duas forças muito fortes, mesmo porque eles são um casal muito importante nas lendas Nagô-Yorubá, né?
E como é que a gente faz para saber os orixás que estão juntos? Porque às vezes muitos divergem, falam, vai ser Oxum com Ogum, Oxum com Oxalá, Oxum com Oxóssi, né? Oxum com Nanã, já vi Oxalá com Ogum, várias pessoas, né? Falam coisas diferentes e não tem problema, porque cada um está seguindo a sua forma de sentir e dar vazão à sua sensibilidade. Eu gosto de definir o orixá baseado em analogia arquetípica. Então, como a gente faz para saber o orixá do ano? Eu pego o planeta regente do ano baseado numa tabela que foi calculada pelos caldeus lá séculos antes de Cristo, né? E aí a gente vai para Oxum como a força regente do planeta Vênus. E para saber os outros, eu faço o seguinte, eu pego 2 mapas natais, a mapa natal da virada do ano do planeta, no primeiro fuso horário do planeta, e o mapa da virada do ano aqui no Brasil, considerando Brasília, né? E aí nós temos 2 mapas. E esses 2 mapas a gente encontra o seguinte, eu vou dar mais detalhes num outro vídeo onde eu falo sobre o planeta regente, né? E aí a força do mapa do planeta, né, tem um ascendente em Virgem e a Lua em Câncer. Ascendente em Virgem é regida por Mercúrio, e Mercúrio é a força de Pai Oxóssi. E a gente tem a Lua regendo a força de Mãe Nanã. A Lua, na astrologia, a gente pode considerar as 3 mães d'água, né? Iemanjá, Oxum e Nanã, porque a gente encontra características arquetípicas das 3 mães sagradas na Lua. Entretanto, a posição da Lua faz entender que está funcionando mais a força de Mãe Nanã, a força da mãe que cuida, que ampara, mas que depois passa o pito. Olha, tudo bem, você está sofrendo, está passando muita situação, pandemia, está sendo difícil, mas você tem que aceitar o outro da forma como é diferente, por ele ser diferente. Mas você tem que entender que o seu egoísmo de não usar máscara, o seu egoísmo de não tomar cuidado, o seu egoísmo de não tomar as devidas precauções pode matar uma pessoa, né? Então, ela ampara e passa o pito, né? E Pai Oxóssi, ele vai trazer a necessidade da retomada da situação econômica positiva, da situação de buscar os recursos, porque ele não é só o orixá da prosperidade, ele é o orixá que caça, ele é o orixá que capta recursos, ele é o orixá que encontra soluções, ele é o orixá do conhecimento, é o pai do trono do conhecimento, a força masculina do trono do conhecimento. Então, ele vem junto com o Mãe Oxum para trazer esse entendimento. Mas e Mãe Oxum na história toda, já que ela é a principal? A gente entende que Mãe Oxum, ela é o trono feminino do trono do conhecimento, o fator agregador, a força infinita de irradiação de amor, é a capacidade de Deus gerar amor, né, de irradiar amor. E o amor, a gente tem que lembrar da lei máxima de Deus, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quando a gente fala ao próximo como a ti mesmo, a gente fala da necessidade de olhar para si para poder olhar para o próximo. Ou seja, são duas forças, o olhar para si, por isso que Oxum tem o ABB, né, olhar para o espelho, não é porque ela é vaidosa, por assim dizer, é porque ela percebe o valor de olhar para si primeiro, pois só assim ela tem capacidade de ser a força irradiadora ilimitada de amor, ou seja, de aceitação, de empatia, de acolhimento e de amparo. Então, a segunda força é essa, proveniente do amor próprio, vai vir a aceitação e a necessidade de aceitação do outro. Só que a gente já viu que em 2020, os ensinamentos da fé que o Pai Oxalá trouxe não necessariamente são leves. Então a gente já está entrando no ano de 2021 após muita divergência de ideias, muitas não aceitações, muita misoginia, muito racismo, muita posição excessiva do ego e das questões mais duras de não aceitar o outro pela cor da pele, pela identidade de gênero, pela orientação sexual, pela identidade religiosa, muita intolerância religiosa. Então isso veio à tona no ano de Oxalá e agora vem o desafio de aceitar o outro como ele é, sendo diferente de você, que é a força do amor, que é a força agregadora. Então a força agregadora, ela não necessariamente vai trazer um 2021 coisas maravilhosas de amor, de afeto, de tranquilidade, mas a necessidade de olhar para isso, e a necessidade de olhar para isso vai depender da postura da humanidade.
se isso vai ser de uma forma tranquila, otimista, amorosa, fluida, acolhedora, ou vai ser de uma maneira na coação, porque, olha, você está sendo antissemita, você está sendo racista, você está sendo não sei o que, esses governantes dessas terras estão mostrando, revelando suas posturas antissemitas, misóginas, blá, blá, blá. Então as coisas vão vir muito à tona, porque a gente já veio de um ano de revelação, para pontuar de uma vez por todas que todos são iguais, que todos precisam, não é que merecem, precisam ser aceitos, pois só assim a humanidade caminha. E só assim Oxóssi vem trazer a força da prosperidade para todo mundo. Porque quando a gente fala de sociedades que julgam os outros, assim, do tipo, esse cara é um direita extremo, esse aqui é um esquerda extremo, comunista e tal, as pessoas elas estão tentando defender o território delas, mas uma coisa é certa, uma sociedade ela só prospera quando todos têm poder de compra, quando todos têm um lugar ao sol, quando todos têm a capacidade de poder caminhar com as próprias pernas. Então, a Oxóssi traz também essa força para falar, todos precisam caminhar com as próprias pernas, então todos precisam ser iguais e todos precisam ter oportunidades. Mais uma vez, se vai ser fácil ou não vai depender da humanidade. E no Brasil, né? Então eu falei tudo isso falando de humanidade, né? A Mãe Oxum com Oxóssi e Nanã. E no Brasil? No Brasil, o ascendente ele vai ser Libra e a Lua vai ser Leão, porque já passou algumas horas e a Lua já caminhou um pouquinho e já entrou em Leão. Então, o ascendente em Libra, a gente já vê mais uma vez o planeta Vênus e vê mais uma vez a força de Mãe Oxum. Ou seja, no Brasil, a força de Mãe Oxum, a necessidade de aceitação do outro ser diferente, vai se tornar um fator sine qua non, um fator obrigatório, um fator crucial para o Brasil poder caminhar de uma maneira mais coesa, né? E a Lua em Leão traz mais uma vez a força de Pai Oxalá. Muitos associam Leão a Xangô, porque Leão é o regente do Sol e tal, mas Xangô está muito ligado às forças jupiterianas, né? O Sol, ele é o irradiador de tudo, a força que dá vida. Então o Pai Oxalá é a força que permite tudo, o criador de Olorum para gerar a criação, né? Ser o responsável pela criação junto com Exu e Oxalá caminhando na vitalização do vazio que permite a realidade e outro em completar a criação e gerar a realidade. Bom, então Pai Oxalá junto com Oxum no Brasil vai trazer justamente mais um pouco do processo de revelação, de reforma íntima, de autocrítica, de autoanálise e mais uma vez, isso vai ser leve ou pesado dependendo da postura que a humanidade for adotar, que a humanidade não, que o Brasil for adotar. E Oxum, mais uma vez, encabeçando a força da necessidade de aceitar o outro, de agregar o outro, de olhar para si com o espelho, perceber se você teria orgulho de si daqui 20 anos, se daqui 30 anos você teria orgulho do discurso que você está tendo hoje, né? Obviamente com a aceitação de que ninguém nasce sabendo, de que todo mundo pode cometer erros ou adotar discursos que no futuro não aceitaria. Como, por exemplo, eu tenho 36 anos, né? Há 15 anos atrás eu tinha uma postura que hoje em dia eu analiso e falaria, não concordo muito com a forma como eu agia, mas era o que eu tinha para oferecer naquela época. Entretanto, a autocrítica faz com que esse processo seja mais consciente, mais saudável, mais encaixado e mais aprumado, né? Eu vou falar mais em outros vídeos, mas temos outras forças regentes de outras egrégoras, como por exemplo a egrégora dos arcanjos. A gente vai ter um ano muito muito regido pelas forças dos arcanjos do chakra cardíaco, né? Que é arcanjo Chamuel e arcanjo Rafael. Arcanjo Chamuel ligado ao raio rosa, ao raio do amor, muito ligado à força de Oxum, e o arcanjo Rafael muito ligado ao raio verde, ao raio da cura e do conhecimento, muito ligado a Pai Oxóssi e ao esclarecimento de Pai Oxalá, né? Então, e a gente também vai ter a força na egrégora hindu do casal Lakshmi e Ganesh, mais uma vez, porque Lakshmi também é a força de concepção, a força da prosperidade, é o arquétipo de Mãe Oxum em outra cultura, né? E Ganesh que é o seu consorte, assim como Oxóssi é o consorte de Oxum. Tem outras lendas, Xangô é o consorte de Oxum, né? Tem o casal Oxum e Xangô, mas também tem o casal Oxum e Oxóssi, né? Que é o que está mais
regendo esse ano. Então, essas forças elas são muito ligadas a todos esses desafios que a gente vai ter, decorrentes de um ano de revelação de sombras que precisam ser depuradas, de comportamentos que a gente precisa analisar e da necessidade de aceitar o próximo, de perceber que todos precisam ter oportunidades para que assim um planeta ele se retome de novo, que ele se reerga e se cure para poder caminhar numa nova humanidade. E lembrando uma coisa que não pode não ser falada nesse vídeo, o dia 21 de dezembro de 2021, a conjunção perfeita de Júpiter e Saturno no grau 0 de Aquário, pontuando uma das fases da passagem para a Era de Aquário, que diz que a Era de Aquário todos devem ser iguais. Todos devem possuir a força messiânica, a força crística, a força do Filho, do Criador dentro de si. Não vai ser uma era messiânica como a Era de Peixes, vai ser uma era onde o Messias reside em cada um de nós. Então, nós temos que ser o exemplo que a gente quer dar para a posteridade, para nós mesmos, para as nossas percepções quando a gente for mais idoso. Certo? Eu espero que esse vídeo tenha sido enaltecedor, né? Que colabore, que contribua a algum conhecimento na sua vida. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar suas considerações nos comentários. Por favor, dê um joinha nesse vídeo para ajudar o algoritmo do YouTube a propulsionar esse vídeo para outras pessoas. Compartilhe, que também ajuda bastante. Assine o canal, assine o sininho para receber as notificações. E é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau!